Estamos aqui mais uma vez, para juntos aprendermos da palavra do Senhor nosso Deus. A leitura que faremos neste momento está registrada em aos Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Não se esqueça de fazer anotações das partes que você achar mais importante, e pesquise, se aprofundando mais no assunto. Isto será muito importante para acelerar o seu aprendizado. Veja este vídeo quanto for necessário. Você descobrirá a profundidade e riqueza deste pequeno comentário da palavra do Senhor, que foi escrito por Paulo aos irmãos filipenses, palavra que vem sendo de grandes bênçãos ao povo de Deus de geração a geração. Lembrando que crescer na graça e conhecimento de Deus é mandamento bíblico, está registrado na segunda carta do apóstolo Pedro capítulo 3, versículo 18. O nosso tema principal hoje é o trabalhar do Espírito Santo na vida de cada pessoa convertida, e acredito que este trabalhar seja necessário e continuamente até a volta de Cristo. Faremos a leitura de hoje, na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo demonstra sua felicidade em saber que cristãos da igreja de Filipos estavam vivenciando os ensinos de Cristo, que era fruto do trabalho de Paulo, e todos que fizeram parte na semeadura do Evangelho, a ponto de germinar e produzir frutos que eram pessoas convertidas ao Senhor Jesus. Apesar das perseguições e prisões que o apóstolo sofreu, ainda assim, regozijava no Senhor, e orava continuamente pela saúde espiritual dos convertidos. A expressão do apóstolo que fala do começo de uma boa obra, e o aperfeiçoamento até o dia de Cristo, trata-se da ação do Espírito Santo na vida do pecador que se converte de verdade. O Espírito Santo trabalha na vida do convertido, desde o primeiro momento que ele sente que é um pecador, e sem Deus não há como se redimir. A pessoa começa a entender o quanto é importante viver na dependência de Cristo, e isto é um desafio, já que vivemos num mundo da forma que o conhecemos. Em todos os dias da nossa vida temos que entender que o Espírito de Deus não trabalhará forçado, ele precisa da autorização pessoal de cada um em particular, até porque temos o poder de escolha, se queremos ou não. Mas, quando falamos sim ao Espírito de Deus, passamos a sentir a necessidade de viver a cada dia na presença do Senhor Deus. Isto significa que a cada dia temos que dizer não para nós mesmos. Até porque todo ser humano possui uma natureza adâmica, isto é, uma natureza corruptível, que é a imagem e semelhança do homem caído da graça. Esta natureza tem que ser domada pelo Espírito de Deus, daí nasce a vontade que vem de dentro do íntimo de viver para Deus, e sentir a sua presença, não só em eventos importantes, e sim, em momentos contínuos, a exemplo do apóstolo Paulo. A vida cristã é uma aventura, e precisamos ter consciência das dificuldades que nos cercam, e que de nós mesmos não somos capazes de vencer a cada uma delas, se o Senhor não for conosco. As dificuldades que estou me relacionando neste momento não é quanto às conquistas deste mundo presente, e sim, de coisas que pode tirar a nossa atenção, nos desviando das verdades de Deus. O cristão compromissado tem que ter certeza que o Senhor Jesus está com ele em qualquer situação. Leia em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Se assim procedermos, seremos ajudados pelo Senhor a preservar a nossa comunhão com Ele até que Cristo volte a buscar o seu povo. Quando observamos as decisões que foram tomadas por pessoas comuns como nós, e sujeito às mesmas falhas que nós, porém, se tornaram referências para todas as gerações em todas as épocas, entendemos aí o agir do Espírito de Deus. Temos exemplos de Abel, segundo filho de Adão, de Noé, homem que escutou a voz de Deus, e não se vendeu para deixar ao Senhor. Exemplo de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó teve muitos altos e baixos na vida, mas aprendeu no meio das dificuldades e escolheu viver para Deus. Exemplo de José do Egito, que provou ter uma vida governada pelo Espírito de Deus, que mesmo sendo jovem, e distante de todo o seu povo, mas, ainda assim, se manteve como uma pessoa de Deus. Temos exemplo de Daniel e seus amigos, que poderiam muito bem se contaminar com o manjar do rei, já que o seu povo estava exilado,
a sua pátria destruída, mas, mesmo assim, viveram e se portaram como pessoas de Deus. O mundo de hoje está de cabeça para baixo, mas ainda existe pessoas compromissado com o Senhor Deus. E que possamos a viver na direção do Espírito Santo, e não podemos nos esquecer que o Senhor chamou e escolheu um povo para ser povo seu e ovelha do seu pasto. O convite é para todos, independente qual raça, tribo e nação. Agora, a decisão de se chegar ao Senhor e nele permanecer é nossa. O trabalhar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é de acordo à decisão que tomamos, se queremos viver em Cristo, ou não. Se você gostou deste conteúdo e quer nos ajudar a levar a palavra de Deus às vidas, compartilhe, deixe seu like, comente e aperte o sininho, para ser avisado quando novos conteúdos forem enviados neste canal. Se ainda não se inscreveu, convido a você fazer parte desta família que anuncia as boas novas. Basta se inscrever. Que o Senhor Deus em Cristo os abençoe.